a graça que perdido me encontrou, estando cego pude ver Cristo me resgatou. Quando tua graça me tocou, do medo me livrou. Quão preciosa é pra mim a graça do Senhor. Liberto eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. Deus prometeu o melhor pra mim e nele esperarei. Escudo e força ele será enquanto eu viver. Liberto eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. Liberto eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. Se meu mundo se acabar e o sol não mais brilhar, o Deus que um dia me chamou será pra sempre meu. Será. Eu quero ver a igreja declarando isso bem alto. Será. Mais uma vez será pra sempre meu. Liberto eu fui. Misericórdia e perdão, eterno
estando cego de rei, Cristo me resgatou. Obrigado, Senhor. Vamos falar do São Paulo, apóstolo Paulo, e o tema que a gente vai pensar é uma luz para os gentios. São Paulo, uma luz para os gentios. Gostaria que você lesse comigo dois textos de Atos. Primeiro, Atos 9, a gente vai ler Atos 9, versículo 15 e 16. Atos 9, versos 15 e 16 primeiro. Diz assim: disse-lhe, porém, o Senhor: vá, este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. Eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Agora capítulo 13, verso 47, ainda sobre a vida de Paulo. O primeiro texto é Deus respondendo a Ananias, quando ele é convocado por Deus para pregar para o apóstolo Paulo. Aí lá no capítulo 13, verso 47, diz assim: pois assim nos ordenou o Senhor, eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Amém? Damos graças, Pai, pela Tua palavra. Pedimos que nessa hora o Teu Espírito venha falar ao nosso coração, colocando as verdades do Teu Evangelho na nossa vida, para que venhamos caminhar por ela, Pai. É o que nós te pedimos, conduz esse momento para a honra e glória do Teu nome. Amém. Como a gente falou aqui, temos enfatizado a vida de alguns homens de Deus. Falamos de João Batista, semana passada o pastor Jonas falou sobre Estevão, e a gente aborda uma das questões desses outros, até um pouco mais fácil a gente tirar um pouco uma linha principal de suas vidas, mas com Pedro e Paulo, por exemplo, é um pouco mais complexo, porque há muita informação bíblica, até porque são os dois grandes nomes da igreja primitiva, o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo. Tanto que Lucas, ele concentra do capítulo 1 ao 12 praticamente a sua atenção no ministério de Pedro em Jerusalém, já que Pedro é o pastor da igreja de Jerusalém, e do 13 em diante, você vai ver que a atenção de Lucas vai se dar a Paulo, que é o apóstolo enviado para os gentios, como a gente viu aqui. Então, quando Paulo tem a sua experiência de conversão, está tentando entender o que está acontecendo com ele, Deus envia Ananias para falar: esse aí é um instrumento, é um vaso escolhido para levar o evangelho aos gentios. No capítulo 13, quando ele já havia sido enviado, junto com Silas, ele fala: o Senhor me colocou como luz para os gentios. Então ele tem uma compreensão, mas Paulo, ele poderia ser abordado de muitas maneiras. Há muitas facetas do apóstolo Paulo. A gente poderia falar do apóstolo Paulo teólogo, mestre, o grande sistematizador do evangelho. Pense na carta aos Romanos, na carta aos Gálatas, como que Paulo trabalha os temas da salvação de uma maneira extraordinária, graças a Deus, esse instrumento que tem uma capacidade grande de chacoalhar tudo aquilo que é judaísmo e entregar para nós o evangelho. Tem gente que acha que o apóstolo Paulo fez uma outra religião, e a pessoa não entende como Paulo foi escolhido a dedo por Deus, porque ele tinha essa capacidade, essa compreensão dada por Deus, para entender o que é o evangelho, já que ele não está comunicando para os judeus, ele está falando com o gentio.
Você vê que a maneira que ele aborda é diferente da maneira que Pedro aborda. Pedro, na pregação, lá no dia de Pentecostes, você vê que ele não fala nada do Deus Criador, porque o público dele é judeu, já cria em Yahvé. Mas quando Paulo está pregando para os gentios, você vê que ele fala do Deus Criador, especialmente no Areópago. Então Paulo é alguém que sistematiza a doutrina da salvação. Você vê os temas da justificação pela graça, da santificação, da glorificação. Paulo, ele comunica o evangelho, a salvação. A gente vê a compreensão dele da igreja. A primeira carta aos Coríntios, Efésios, ele vai falar muito da igreja, especialmente em Efésios, do plano de Deus. A gente vê o apóstolo Paulo entendendo o senhorio de Cristo na carta aos Colossenses. A sua carta mais biográfica, 2 Coríntios, ele só escreve para combater os falsos mestres que estavam perturbando os cristãos dali. Então o homem conhecia muito, sistematizou a fé. Poderíamos falar sobre esse lado de Paulo, mas também poderíamos falar do Paulo pastor, que escreve as suas cartas pastorais para Tito, para o seu discípulo, seu filho amado Timóteo, 2 cartas. Esse Paulo que aos Tessalonicenses, na primeira carta, capítulo 2, verso 7, ele se compara a uma mãe que cuida dos filhos. Então Paulo, ele tem esse lado pastoral, esse cuidado, até porque na visão bíblica e histórica da igreja, a função teólogo e pastor nunca são desassociadas, separadas. Às vezes as pessoas pensam, ele é o pastor, ele é o que cuida, mas ele cuida, se ele não tiver um conhecimento bom, teológico, bíblico, ele vai cuidar a partir de quê? Com base em quê? Então nunca na história da igreja se divorciou a função de pastor teólogo, elas são juntas, elas estão unidas ali, porque a gente precisa ter uma boa bagagem, uma boa base para poder lidar com as questões da alma. Então essas coisas elas são separadas hoje. E tem pastor coach, pastor que cuida de obras, pastor, mas menos pastor teológico, bíblico, que é a função que ele mais tem que dominar. Na história da igreja, especialmente na igreja primitiva, a gente não via essa divisão nos afazeres do pastor, é pastor mestre. Por isso que Paulo fala em Efésios que Deus levantou apóstolos, profetas que nos confiaram a escritura, evangelistas, pastores mestres. A gente entende que é uma função dupla, não é o pastor e o mestre, é pastor mestre, essas funções estão casadas, unidas. Tem esse Paulo, pastor, teólogo, tem o Paulo plantador de igrejas, e não houve na história da igreja um missionário tão grande, eficaz como o apóstolo Paulo. Quando ele é chamado, enviado por Deus, finalmente, ele começa a plantar igreja para tudo quanto é lado. Onde ele vai, ele planta igreja, e até onde ele não vai, igrejas nascem por intermédio da sua obra, da sua ação na vida de outros cristãos que vão comunicando. Para algumas ele escreveu cartas, ele nem conheceu a igreja, escreveu cartas para Laodiceia, que a gente não tem essa carta, ele cita ela aos Colossenses. Então Paulo plantou muitas igrejas. Poderíamos falar, como muitos enfatizam, Paulo líder. Paulo era um líder extraordinário. E aí, se você quer princípios de liderança, você que aí é pai, ou chefe na empresa, chefe de um grupo, leia o discurso de despedida de Paulo aos anciãos de Éfeso. Ele está despedindo aqueles líderes, e aí ele começa a dar uma série de recomendações e falando como ele esteve entre os efésios durante 3 anos e meio. Você vai perceber quantos princípios de liderança tem ali no apóstolo Paulo. Mas eu entendo que Paulo, se a gente fosse pegar uma característica grande nele, seria esse apóstolo dos gentios. Ele é esse escolhido por Deus. Olha, você vai comunicar especialmente aos gentios. Ele se comunica aos judeus, geralmente ele tem muito problema com os judeus, chacoalha a poeira dos pés e fala, você vai ver isso se repetindo às vezes em Atos, de agora em diante eu vou para os gentios. Ele entra numa cidade, procura uma sinagoga, prega, geralmente os judeus se levantam, começa a encher a paciência, fala mal do caminho. Paulo, de agora em diante eu me dirijo para os gentios, cumprir a minha parte. Por quê? Porque ele é o escolhido para anunciar o evangelho para os gentios. Algumas informações sobre o apóstolo Paulo que a Bíblia nos dá. Primeiro, ele mesmo falando daquilo que trazia no passado um motivo de glória para ele, de vaidade. Ele é um judeu raça pura, da tribo de Benjamim. Ele escreve lá aos Filipenses no capítulo 3,
especialmente a partir do verso 5, fala assim, ó, se esses legalistas acham que tem algum motivo para se gloriar, eu ainda mais. Eu sou judeu, da tribo de Benjamim, sou um fariseu, era um fariseu zeloso pela lei, era um cara que tinha um conhecimento excepcional. Paulo tinha uma cultura, uma bagagem. Ele diz em Atos 23:3, diante da autoridade, que ele tinha sido instruído rigorosamente por Gamaliel na lei dos antepassados. Gamaliel, se você não sabe, foi um dos maiores rabinos naquele contexto. Era um cara respeitadíssimo em Israel. Quando ele que dá o conselho, quando o pessoal está perseguindo a igreja, olha, faz o seguinte, vira e mexe aparece alguém dizendo que é o Messias, mas logo isso aí é fogo de palha e acaba. Se isso aí que está acontecendo dos cristãos, se isso aí for de Deus, vocês estão lutando contra Deus e não tem como parar. Mas se isso aí for coisa de homem, vai morrer rapidinho, vai acabar rapidinho, como acabou com outras pessoas que se levantaram dizendo que era o Messias. Então ele trouxe esse conselho, você vê que é um homem sábio, mesmo não reconhecendo Cristo, era um homem que tinha sabedoria, era um homem que falava as coisas com cautela, observa, vamos deixar acontecer, deixa a coisa rolar, se for de homem vai morrer, e é um conselho, se é de homem acaba, é um conselho para nós, inclusive, quando se vê no meio, vemos imersos em sistemas humanos diabólicos, perversos, que a gente se assusta, meus irmãos, a gente tem que sempre lembrar que o que é humano cai, amém? Lembra do sonho de Nabucodonosor, onde Daniel vê uma sucessão de reinos poderosos e todos eles caem, um por um. O próprio Paulo, escrevendo ao seu discípulo Timóteo, na segunda carta, no capítulo 3, ele vai falando da perversão dos homens, a impiedade, como que o mundo, aquele contexto está totalmente deturpado. Ele diz assim, o mundo deles vai de mal a pior. Parece que eles estão dominando, mas Paulo diz, o mundo deles vai de mal a pior. E enquanto o mundo deles está desabando, por mais que eles acham que não, vocês vão construindo a alternativa do reino de Deus. Então nunca se esqueça que o que é humano cai. E Gamaliel é esse homem sábio que instruiu Paulo. Paulo era um talmidim de Gamaliel. Então ele recebeu um dos melhores professores. Tinha uma cultura, conhecia a cultura greco-romana, não só a lei, ele não conhecia a lei assim de decorar o Pentateuco, decorar os profetas, que eles decoravam. Quem se tornava talmidim, entrava aí na linha dos religiosos, se tornava um fariseu, ele tinha que decorar toda a escritura. Paulo era um cara que ele estava à frente de muita gente mais velha, tinha um conhecimento extraordinário. E ele usa isso futuramente, mas ele é um homem extraordinário, se gloriava disso. Ele se converte no caminho de Damasco, como você sabe, fica cego, não consegue ver nada, ele escuta só, ele ouve, vê uma luz simplesmente, fica cego, ele ouve, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque ele estava com cartas para prender cristãos, matando cristãos. Até uma continuidade, porque foi dito aqui sobre Estevão, e as roupas de Estevão, daqueles que apedrejaram, aliás, Estevão, ficaram sobre os pés de um jovem chamado Saulo. O que está querendo dizer o texto ali em Lucas? Que Saulo tinha autoridade para permitir o apedrejamento de Estevão. Ele era um representante, uma autoridade. Quando colocavam as roupas sobre os pés de um jovem ainda, mas que tinha autoridade, tinha credibilidade, é porque ele estava lá, pode apedrejar. Era legal. Paulo era uma autoridade ali e permitiu o apedrejamento de Santo Estevão, que foi falado aqui na semana passada. E aí esse homem com uma capacidade extraordinária, um dia indo para Damasco, no caminho, aliás, fica cego, ouve uma voz, o próprio Cristo, Saulo, por que me persegues? E aí dá uma direção para ele em determinada casa, e aí Ananias vai encontrá-lo um tempo depois. Esse Saulo, ele enfrenta uma certa falta de credibilidade da igreja por muitos anos, a gente vai ver aqui. Ele não foi enviado de imediato, demorou um bocadinho para ele ser enviado para a sua primeira viagem missionária, mas ele se transformou no maior missionário da história da igreja. De perseguidor da igreja, ele se transformou em perseguido. Enfrentou mais sofrimentos do que qualquer outro apóstolo. Como a graça de Deus, meus irmãos, é um negócio impressionante.
Eu já citei aqui alguns relatos. John Newton, que transportava escravos para a Inglaterra, um homem que durante 20 anos fez esse trajeto, levando escravos da Índia, África, até o dia que Deus falou com ele, ele pensou que ia morrer, e a graça mudou esse homem a ponto de ele se tornar um pastor, um sacerdote, e esse homem escreve um hino, Amazing Grace, né? Maravilhosa graça. Ele sentiu o peso da culpa, do pecado, mas ele entende o peso da graça na vida dele, que aquilo que não era possível ele consertar diante de Deus, Cristo fez por ele, por isso que ele canta Amazing Grace, maravilhosa graça. E aí ele vai discipular um homem chamado Wilberforce, que se torna o grande abolicionista, ele que acaba com a escravidão, primeiro na Inglaterra e depois com a potência que a Inglaterra era no mundo todo. Então Deus pega um sujeito aqui e a graça chacoalha e coloca ele do outro lado. Por isso que a gente tem que crer sempre no poder da graça. Você olha para algumas pessoas que você prega e fala, nossa, não muda, não abre a cabeça. A graça pode fazer isso, amém? É isso que a gente aprende, em primeiro lugar, com esse homem de Deus, com essa luz para os gentios. Que o Evangelho, ele se apropria da nossa mente, não a nossa mente se apropria do Evangelho. Não é você que se apropria da verdade, não é você que se apropria de Deus, nem eu. É a verdade que se apropria da nossa mente. Paulo, com todo o conhecimento dele, da cultura judaica, da religião judaica, das escrituras que apontava para Cristo, que Jesus fala, a escritura fala sobre mim, e mesmo ele sabendo disso, ele foi contra Jesus, ele estava matando cristãos, e Jesus teve que se apropriar da cabeça de Paulo, porque o Evangelho é sempre fruto da graça de Deus e nunca do nosso esforço, seja ele de obras, seja ele esforço intelectual. Se Deus não se revelar para o ser humano, ele vai continuar perdido, porque é graça do começo ao fim, é graça. Essa é a boa notícia que Paulo apresenta para nós, porque ele mesmo experimentou isso. Não foi a capacidade dele que o levou para Deus. Isso é impressionante. Um cara zeloso, religioso, aprendeu tudo, mas não entendeu que o livro que ele lia apontava para Jesus. Ele só se rendeu a Jesus e disse, tu és o Senhor, porque Jesus apareceu para ele, e é sempre assim, é graça. Nesse sentido, a gente não tem que se gloriar do conhecimento, não tem que se gloriar da sabedoria humana, porque não é através da gnoses que a gente encontra Deus, não é através do teu esforço intelectual que você reconhece Deus, é uma revelação no coração. O Espírito testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Paulo escreveu aos Coríntios, ninguém pode dizer Jesus Cristo é o Senhor, a não ser pelo Espírito de Deus. Isso faz a nossa soberba cair por terra, faz com que a gente tenha paciência com as pessoas, porque às vezes a gente acha que é automático, é uma máquina, você falou, o cara tem que entender. Não, às vezes vai demorar anos para a ficha cair, e é só quando o Espírito Santo, que eu costumo dizer, vira a chavinha lá no íntimo dele, que ele é capaz de dizer, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, como Pedro disse um dia. E Jesus respondeu o que para ele? Não foi carne e sangue que te revelou isso, foi o meu Pai que está no céu. Ou seja, Pedro, não foi a tua capacidade, o teu esforço, não foi você que chegou sozinho a essa conclusão. Você só pode dizer que eu sou Deus, porque o meu Pai quis revelar isso para você. É graça, isso é misericórdia. É o que Tiago condenava lá na carta dele. Pessoas que simplesmente concordavam com o ensino. Tipo, eu concordo com isso. Aí ele diz assim, você crê que existe só um Deus? Bela coisa. Trazendo para a versão atualizadíssima, né? Bela porcaria. Até o demônio crê e treme ainda. Pelo menos ele treme. Eu sei nem isso às vezes. Até o demônio crê que existe um Deus e treme. Você concordar com o ensino não quer dizer absolutamente nada, porque esse ensino tem que fazer você se render totalmente a ele e viver para a glória dele e reproduzir os frutos do Espírito Santo na sua vida.
viver uma nova vida, como Paulo disse um dia: fui crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. A vida que eu vivo agora no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Tiago está condenando essa gente, só concorda. Eu concordo. Mas tem que ter resultado, tem que ter boas obras, tem que ter um desdobramento que você manifesta a vida de Cristo. Como João disse, quem afirma estar em Cristo deve viver como ele viveu, andar como ele andou. E meus irmãos, esse que eu já citei muitas vezes, eu acho uma das coisas mais impactantes do Evangelho. Saber disso é uma coisa que tinha que fazer a gente dobrar os joelhos e chorar diante de Deus. Jesus vendo um monte de gente simples chegando a ele, e os fariseus rejeitando. Ele fala: Pai, eu te louvo, o Senhor quis esconder isso dos poderosos. Foi do teu agrado esconder isso de gente poderosa e revelar para gente pequenina, gente que não tem formação, gente sem instrução, gente simples, mas que na sua simplicidade olha e consegue perceber o Filho de Deus, porque não está presa em elaborações, em construções, em vaidades humanas. Foi do teu agrado, Pai, revelar para essa gente simples, pequena. E eu te louvo e te agradeço por isso. Isso é uma das coisas mais lindas no Evangelho, quando Paulo diz aos Coríntios: olha vocês, a vocação de vocês, não tem muitos nobres, poderosos. Deus chamou as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. Chamou aquilo que não era nada para confundir aqueles que pensam que são alguma coisa. O Evangelho é para o que chora. O Evangelho é para o pobre de espírito. O Evangelho é para o despossuído. Por isso que eles são bem-aventurados, porque eles receberam um favor simplesmente, porque eles não têm nada, porque o pobre de espírito, a ideia lá é de um mendigo. Ele não tem nada, não tem como comprar. O mendigo depende de esmola, ele depende de caridade. E Jesus está dizendo: bem-aventurado é quem depende de Deus, quem não tem nada, tem consciência: Pai, eu não tenho nada para oferecer, eu sou miserável, digno de compaixão, não tenho nada, e se agarra na graça de Deus. É o que chora pelos seus pecados, vê a sua mazela, chora pelos pecados da humanidade ao seu redor. Ele dói o pecado humano no coração dele, a afronta do ser humano a Deus dói na alma dele, e ele chora diante de Deus. E Jesus diz: esse vai ser consolado. É aquele manso, é aquele que coloca as forças dele sob rédea, ele confia em Deus, ele espera em Deus, e a Bíblia diz: eles receberão a terra por herança. Esse é o bem-aventurado. O Evangelho é para esse. E eu falei que Paulo se gloriava de tudo aquilo. No passado eu tinha motivo, mas olha o que ele diz na continuidade do texto: pensava que essas coisas eram valiosas, ser da tribo de Benjamim, fariseu dos fariseus, zeloso. Aí ele fala: eu pensava que isso era valioso, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Considero tudo isso aí esterco. Isso aí para mim não é nada comparado ao conhecimento de Cristo Jesus. O Paulo, que achava que enxergava muito, teve que ficar cego para enxergar de verdade. A Bíblia tem essa relação da luz, da visão. Jesus diz: eu sou a luz do mundo, mas os homens amaram as trevas. E a luz vem para, primeiro, fazer a gente perceber a verdade, a gente vê a luz. Então Paulo viu uma luz primeiro, ficou cego depois, mas passou a enxergar corretamente. C.S. Lewis diz assim: o cristianismo, eu creio que ele é como o sol, não apenas porque vejo, mas porque através dele vejo todas as outras coisas. Que é a segunda coisa que acontece com o apóstolo Paulo. Uma vez que ele é humilhado pela luz, pelo Evangelho, reconhece a sua dependência, ele passa a enxergar as coisas a partir agora de Cristo Jesus. Inclusive tem que rever suas ideias. Ele vai para o deserto, fica lá provavelmente 3 anos, ele tem que rever toda a visão doutrinária, teológica dele, porque tudo está sendo visto à luz de Cristo agora. Ele passa a ressignificar tudo a partir dessa luz que primeiro cegou
que primeiro humilhou, que primeiro colocou de joelhos. E aí depois ele começa a enxergar tudo. E todo o conhecimento adquirido dele é revitalizado e usado em prol do reino de Deus. Porque não é porque o conhecimento não nos faz chegar a Deus através do esforço intelectual que a gente tem que descartar o conhecimento. O conhecimento ele tem que ser ressignificado em Cristo. Por isso que em Colossenses Paulo diz assim, que em Cristo estão escondidos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E a sabedoria e o conhecimento que Paulo fala lá, não é só sobre a Bíblia, sobre como a gente se organiza em culto, sobre como é o processo da salvação, sobre como é o batismo, sobre como é a ceia, não é só isso. Ali, conhecimento, sabedoria é sobre tudo. E se Cristo criou o mundo, e tudo que existe não seria feito sem Ele, está querendo dizer, não tem uma área da vida que você não enxerga a partir de Cristo. Tudo que você vê tem que ser visto a partir da luz. O significado que Deus colocou nas coisas, o significado que Ele colocou no casamento, o significado que Ele colocou na vida política, o significado que Ele colocou na vida econômica, tudo tem que ser visto a partir da luz. E Paulo pega toda essa bagagem agora, revitaliza isso, Deus, e agora ele é um homem que prega para quem for necessário. É para gente simples, é para fariseu, é para rei, é para o pessoal pescador, é para comerciantes, aonde ele vai, ele tem uma capacidade de se comunicar, porque ele usa tudo isso em prol do reino de Deus, até porque ele sabe, não tem área que Deus não tenha algo a dizer, ele começa a pregar e usar tudo isso em prol da palavra de Deus, ele tinha essa capacidade. Ele vai no Areópago, em Atenas, que é um lugar que está cheio de sofistas, gente que discursando lá, e Paulo vai lá e prega no Areópago, começa a proclamar, e lá ele fala do Deus Criador, porque ele não está pregando para judeu. Ele começa a anunciar o evangelho para essa gente, uma capacidade extraordinária. Ele fala para o rei Agripa, no capítulo 27, a ponto do rei Agripa falar assim, cara, você pensa que em pouco tempo você já vai me convencer a me tornar cristão? E Paulo fala, eu não queria só você, eu queria que todo homem se tornasse como eu, tivesse a mesma fé que eu. Ele não se importa, ele está se defendendo ali diante do rei Agripa, e daqui a pouco ele começa a pregar para o rei Agripa, o cara, peraí, você está pregando para mim? É exatamente o que eu estou fazendo. No final de Atos, ele está preso numa casa, uma prisão domiciliar por 2 anos, e ele prega para todos os guardas que cuidam dele. Vai trocando a tropa e Paulo vai evangelizando os guardas. Paulo não tem tempo ruim. Se eu estou preso em casa, eu prego para os guardas. Eu estou livre, eu prego para todo mundo que eu encontrar no caminho. É um cara erudito, eu prego para os eruditos. É simples, eu prego para os simples. Fiz-me de tudo para com todos, a fim de ganhar alguns. Certa ocasião ele está entre os judeus, ele rapa até a cabeça para pregar para os caras, fez um voto lá. Tá beleza, não concordo com essas coisas, mas só para poder me familiarizar e pregar para essa gente, não tem problema. Eu quero me aproximar e poder anunciar o evangelho. No capítulo 27 ele prega para os tripulantes lá no naufrágio, levanta lá como prisioneiro, começa a pregar para o capitão, para o guarda, prega para todo mundo percebe a graça de Deus na vida dele, ouve o evangelho. Então Paulo usa tudo isso. Então o conhecimento tem que ser descartado, até porque Jesus morreu não para tirar a nossa inteligência, só para tirar o pecado, viu gente? Tem crente que acha que não tem que ter inteligência. Não, Deus tirou o pecado, a inteligência ele deixa. Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu entendimento. John Stott fala, preguiça intelectual também é pecado, não é só outras, essa também é pecaminosa. Tem que despertar a vontade de conhecer a vida a partir de Cristo. Olha para Daniel, seus amigos na Babilônia, que superaram todos os jovens, tinham uma sabedoria e um conhecimento extraordinário, e Deus usou Daniel de uma maneira poderosa para falar com reis, para trabalhar no palácio. Neemias, que reconstrói o muro, e por ter uma credibilidade com o rei, tem autorização para ir lá reconstruir os muros de Jerusalém. Um homem também com uma formação excepcional. A história de Agostinho de Hipona, que era ateu, cético, e aí ele começa a ouvir o evangelho da boca de um grande homem de Deus, erudito, e algo começa a mexer na cabeça dele. Ele só se rende porque Deus se revela. Um dia ele está lendo um texto, ele ouve uma voz de uma criança, pegue o livro e leia. Ele olha, não tem ninguém.
Mas eu ouvi uma voz falando, pegue o livro e leia. E aí Agostinho abre e cai em Romanos dizendo, façam isso compreendendo o tempo em que vivemos, chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque a salvação está mais próxima do que quando no princípio cremos. Chega de glutonaria, né, todos os pecados e imoralidade, e aquilo chacoalha o coração de Agostinho de uma forma que ele começa a chorar e ele se converte. Você viu que não é esforço? Agostinho era um homem excepcional. Por que ele reconheceu? Porque Deus se revelou para ele. E aí ele usou todo esse conhecimento que ele tinha para organizar boa parte da igreja. Esse cara é um dos mais influentes na história da igreja. Há quem diga que Tomás de Aquino influencia o catolicismo romano e Agostinho a igreja protestante, reformada. Porque Lutero era agostiniano, Calvino era agostiniano. O pessoal fala de Calvino, mas Lutero, Calvino, você não vê nada muito novo que você não vai ver em Agostinho antes. Monergismo, Deus agindo na salvação, isso é coisa de Agostinho. Ele que vai trabalhar, defender o evangelho contra um monte de herege no tempo dele. Por quê? Conhecia, ele pegou todo o conhecimento dele e agora ele enxerga a partir da luz. Então, primeiro a luz vem cego, humilha o homem. É graça. E depois ela faz você enxergar todas as coisas, porque é assim o sol. Ele começa a enxergar tudo. E a gente, meus irmãos, nós somos chamados para crescer. O apóstolo Pedro, você pensar, ele era um simples pescador. Pedro cresceu muito na fé. Você pega a primeira carta de Pedro e a segunda carta, você vê que o grego da segunda é um pouquinho pior. Porque provavelmente na primeira carta, Pedro está ditando e Silvano está escrevendo. Silas está lá, passando para o grego. Mas na segunda, quem escreve é Pedro. Ele já estava dominando o grego koiné, que era uma espécie de inglês da época. Então, quer dizer, ele cresceu até nisso, ele foi evoluindo, ele foi crescendo. Não era mais aquele Pedro que na hora você estava com o mestre, né? Você fala igual ele? Não conheço esse cara não. O Pedro que negou, lá na frente é o Pedro que fala assim, me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer igual ao meu Senhor. É um Pedro totalmente transformado pelo Evangelho. Então a gente é chamado a crescer e enxergar tudo a partir da luz. Paulo usa todo esse conhecimento em prol do reino e faz muito. Só que é interessante. Paulo, diferente do que muita gente pensa, ele não foi rapidamente enviado para os gentios. A gente lê rápido a história do apóstolo Paulo. Paulo converteu, já saiu pregando, foi enviado. Meus irmãos, demorou. De 14 a 17 anos para ele ser enviado, depois da sua conversão. Vai comigo em Gálatas. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Ele está falando quando ele foi para Jerusalém, depois que Deus falou com ele, Cristo se revelou diretamente para ele, que ele vai falando, defendendo um pouco o seu apostolado, o evangelho que ele pregou lá aos Gálatas. Aí no capítulo 1, verso 18, ele fala assim, 17, nem subi a Jerusalém para estar com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia, e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, subi a Jerusalém para ver a Pedro, e fiquei com ele 15 dias. Aí vai lá no capítulo 2, verso 1, ele diz assim, depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo a Tito. E subi por causa da revelação, lhes expus o evangelho que prego, etc. Você tem ou esses 3 anos incluídos aqui, ou você tem 3 mais 14, 17. Para ele ser enviado como finalmente foi em Atos 13. Porque Paulo, de início, o texto fala que os cristãos ficavam meio pé atrás com ele, lembra? O pessoal ficava, esse cara aí perseguia a gente, até o cara mandou matar Estevão. Eita, todo mundo fica meio desconfiado desse cara, né? O Lula converteu, vem aqui, eita, que esse cara aí, estranho, hein? O que esse cara está fazendo aqui no nosso meio? Eita, esquisito isso. Converte um grande líder comunista, aí vem para a tua igreja. O que esse cara está fazendo aqui, velho? O cara era o dono da Coreia do Norte, de repente resolveu congregar com a gente, tchau, não confio nesse cara não. Ele fala, não, mas Deus falou comigo, se revelou. Vou ter que andar um pouquinho para ver se é verdade. O pessoal tudo desconfiado com Paulo. Agora, que interessante isso. Um cara com toda a bagagem de Paulo,
toda a educação sendo meio que resistido na igreja, onde provavelmente a maioria não tinha um pingo de conhecimento que ele tinha. Inclusive algumas coisas, Paulo, quando vai lá tratar com os irmãos, eu acho que ele superava algumas diretrizes que passavam, mas ele acata para ficar numa boa. E Paulo está esperando, está aguardando. E se Paulo aguardou tanto tempo, por que às vezes a gente fica ansioso? Porque às vezes Deus espera a gente passar por alguns processos para cumprir algumas promessas que Ele tem para nós. Então Deus falou, você é o meu escolhido, você vai ser uma luz para os gentios. Mas não foi da noite para o dia não. E aliás teve aquela tensão na igreja, às vezes tem essa tensão dos líderes pé atrás, com o irmão aquele irmão animado que comunicou o evangelho, fervoroso, e o líder dá aquela freada, segura. Aí o irmão também pode ser carne de pescoço, não quero, vou fazer do meu jeito. E às vezes a igreja tem essa tensão, sempre tem. Você vai em igrejas locais, você percebe essas tensões. Mas como que Paulo conseguiu esperar por tanto tempo? Um pouco que tenha sido 17 anos. Como tanto tempo esperando se ele tinha uma revelação clara de Deus para ele? Primeiro, apegue-se à promessa de Deus. Deus falou para ele, você é um escolhido para levar o meu nome aos gentios. Você foi enviado para os gentios. Você é o meu vaso escolhido. Você vai comunicar o evangelho para os gentios. Então, primeiro Paulo se agarra, ele tem uma promessa clara para ele. Eu sou o vaso escolhido para anunciar. Se Deus prometeu, não tem que desconfiar. Pode ser que os irmãos não confiam muito, não dá muita credibilidade. Pode ser que a tua casa não te dê credibilidade. Jesus disse que o profeta de casa não tem honra. Você sabia que os irmãos de Jesus não criam nele? João capítulo 7, os irmãos de Jesus dizem para ele, já que você fala que é o Messias, você não vai para a festa lá e se revela para todo mundo, porque nem os seus irmãos criam nele, Judas, Tiago, as várias irmãs. Então, os próprios irmãos de Jesus, filhos de Maria, não criam nele. Se converteram quando? Depois da ressurreição. Você vai em 1 Coríntios 15, você vê que Jesus apareceu para um grupo de 500 pessoas e depois se revelou a Tiago, provavelmente o Tiago, o irmão dele, que escreveu a carta de Tiago, irmão de Jesus. Judas, irmão de Jesus. Se converteram depois. Então, às vezes a gente tem essa dificuldade dentro de casa, porque está ali perto, como assim? Até ontem você estava aí, batendo martelo aí com o pai, José, e falar que você é Deus. Então, às vezes você tem essa resistência. O que você faz? Meu irmão, se Deus prometeu alguma coisa para você, se apega, porque Deus não é homem para que minta. E Deus promete aquilo, cumpre aquilo que Ele promete. Creia que ajudou Paulo, creia na tua caminhada, você está esperando algo em Deus, que Deus sempre envia um Barnabé para te consolar, para te ver. Deus sempre envia um Barnabé para olhar e te enxergar. Porque Paulo estava lá, parecia meio... Aí Barnabé vai para Antioquia, vê uma comunidade que nasceu sem apóstolo, ninguém fundou ela, tudo gente que ouviu o evangelho saiu comunicando, e aí nasceu uma igreja. E aí a hora que Barnabé vai lá, ele fica alegre, olha que graça de Deus, coisa maravilhosa acontecendo, e o texto fala que ele foi lá buscar Paulo, para ir lá ensinar a igreja. Barnabé é aquele cara que é bom de relacionamento, fácil de relacionar. Então ele chega, primeira coisa, ele fica alegre. Se fosse muitos apóstolos, eu não creio, viu gente? Estou falando apóstolo porque os caras se intitulam apóstolo, para mim apóstolo já morreu. Mas o cara vem, hoje você vê esses caras se intitulam apóstolo, se eles chegam e vê os irmãos numa igreja sem, como que vocês começaram a comunidade sem a nossa autorização? Vocês não pediram nossa permissão? Barnabé não faz isso, Barnabé chega e se alegra. Ele fica alegre de ver a graça e fala, nossa, tem um cara que vai cair aqui como uma luva. Porque o que esse povo está precisando agora é ensino, consolidar eles. Aí ele vai lá, busca o Paulo, rapaz, tem uns caras lá que você é o cara para trabalhar. E Paulo ensina durante 1 ano, de maneira ininterrupta, aqueles homens. Então, às vezes você está aí, parece Deus, ninguém está te vendo. Deus sempre vai enviar um Barnabé para te dar uma... Está vendo o seu dom, está vendo a sua vocação e se interessará em te ajudar. E terceiro, Deus cumpre a sua promessa, no tempo correto. Mas parece que está demorando, vai cumprir.
no tempo certo, no tempo correto, no momento que você amadureceu, no momento que você e às vezes a igreja estão prontos. Não só você, a tua família também está pronta. No momento correto, Deus vai fazer as coisas acontecerem. Então você que às vezes fica aí querendo desistir frente a uma descrença das pessoas, uma resistência às vezes das pessoas, meu irmão, continua confiando, amém? Continua confiando, se apega à palavra, ouça os Barnabés que Deus coloca no teu caminho e crê que o tempo que se cumpre é o tempo correto, o tempo que Deus quer. E para a gente caminhar para o encerramento, Paulo fica cego, a luz humilha, é revelação, é graça, é a mente, a graça se apropriando da mente dele. Aí ele vai, começa a enxergar tudo a partir da luz, está esperando em Deus, mas finalmente ele se torna a luz para os gentios, ele é enviado. A gente vê isso em Atos 13, quando eles estão na igreja de Antioquia e o Espírito Santo separa-me Paulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. E aí eles são enviados para a primeira viagem missionária deles. A gente aprende aqui a ser focado na missão. Mas eu vou falar daqui a pouco também de respeitar os processos de Deus na vida dos irmãos. Paulo, ele é um cara impressionante como Paulo é um sujeito focado. É aquele sujeito carne de pescoço. Talvez porque esperou tanto tempo, Paulo não quer perder tempo na vida. Paulo ele foi enviado, ele começa a pregar, faz discípulo, aí ele vai, prega em outra cidade, daqui a pouco ele volta nas cidades fortalecendo os discípulos, é apedrejado, não importa, eu vou continuar pregando, eu não tenho tempo, eu quero pregar. Deus me chamou para comunicar essa verdade, eu quero levar ela para os reis, eu quero persuadir governantes, eu quero levar esse evangelho para a Europa, eu quero mudar tudo. Deus me chamou para isso, e Paulo é focado. Capítulo 20, verso 24 de Atos, ele fala assim: eu só sei que onde eu vou, o Espírito Santo diz que o que me aguarda são açoites, prisões, que vou te mostrar o quanto importa sofrer pelo meu nome. Mas ele fala, mas não importa, eu não considero a minha vida importante desde que eu complete o meu chamado, de pregar o evangelho da graça de Deus. Paulo sabe por que ele está aqui? Lá no final da vida dele, ele na masmorra, ele diz para Timóteo: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, agora está-me reservada a coroa da justiça, que o justo juiz dará a todos aqueles que amam a sua vinda. Eu estou sendo derramado como oferta. Ele sabe que a vida dele está chegando no fim, mas ele tem plena convicção: eu combati o bom combate. Há quem diga que ele ainda tentou depois uma viagem para a Espanha. Paulo é um cara focado demais, ele está lá voltado no evangelho. Em 2 Coríntios capítulo 11, você vê que nada parou Paulo. Golpes de varas não pararam Paulo, as pedras não pararam Paulo, os naufrágios não pararam Paulo, os perigos de assaltante, os inimigos, falsos irmãos, a fome, a fadiga, nada disso parou o apóstolo Paulo. Às vezes um falso irmão já te desanimou, não vou fazer não. Não, os irmãos não desanimam. Não. Falso irmão não parou Paulo, inimigo não parou Paulo, pedrada não parou Paulo. 3 vezes sofreu golpe de vara, açoite, noite sem dormir. Pastor, eu preciso descansar, você não sabe como que é. Sabe que Jesus ensina para nós? Que a agenda do reino tem prioridade. Certa ocasião ele manda os 12 pregar, os 12 fazem a obra, a hora que voltam, ele fala: olha, vamos ter um tempo só nós, um retiro espiritual. Eu fico imaginando Pedro já pensando: vou fazer um churrasquinho de peixe, vamos fazer um retiro só para conversar com o mestre. E a hora que eles atravessam, chega do outro lado, está uma multidão lá esperando. O texto diz: Jesus teve compaixão, porque eles eram como ovelhas sem pastor. É como se ele virasse para os discípulos: não vai ter retiro não. A agenda do reino mudou. Vai ter que servir. E tiveram que servir, pregar, dar de comer para as pessoas. Não vai ter descanso, vai ter serviço, infelizmente. Jesus era assim lá no início, já depois do batismo. Lembra que o texto fala assim que Maria e os familiares pensaram que Jesus estava fora de si porque ele não parava nem para comer? Não sei se você lembra desse texto. Pô, deve estar louco, deve estar fora de si, que ele não para nem para comer. Eu fico até imaginando Jesus 40 dias de jejum, como que não estava o corpo dele, e 40 dias depois os irmãos veem Jesus. Ele tem emagrecido muito.
O que está acontecendo com esse menino, com esse homem? E agora ele não para nem para comer, porque ele fica curando, pregando. Não... Porque para Jesus é assim, a agenda do reino tem prioridade. Porque tem gente indo para o inferno sem conhecer a graça. Eu tenho que comunicar o evangelho para as pessoas. Deus chamou a gente para anunciar o evangelho, pregar as boas novas da graça de Deus. Inclusive ele diz para um dos profetas, Ezequiel, salvo engano, se eu pedir para você repreender alguém que está em pecado, você não falar nada, eu vou responsabilizar você. Mas se você fizer ele te dar as costas, você está isento da responsabilidade. A gente precisa começar a assumir a responsabilidade que Paulo assumiu e ficarmos focados na missão. E muitas vezes isso implica em dizer, eu vou ter que deixar o descanso para depois. Vou ter que deixar para depois, porque tem alguém aí que está precisando ouvir o evangelho. Eu vou ter que deixar a pizza para depois, que eu vou ter que dar uma oferta aqui para essa pessoa, que ela não tem o que comer. Ela não tem nada para fazer. Então deixa, vou ter que abrir mão de alguma coisa. Por quê? Porque a agenda do reino tem prioridade. Paulo entendia isso. Nada parou o apóstolo Paulo. Só que de outro lado eu entendo que esse cara, carne de pescoço, né, sabe, você já conheceu esse sujeito que focado e se você parar no caminho dele, ele te atropela, né? Porque ele está focado. Não tem muito tempo para perder com picuinha, com nada. E muitas vezes ele não conseguiu perceber processos de Deus. E uma das ocasiões a gente vê é do jovem João Marcos, que numa certa ocasião abandona eles na viagem, e depois o texto diz que ele quis ir com Paulo e Barnabé, e Paulo não queria. Não, deixou a gente na mão, não vou levar não. O texto diz, irmãos, Atos 15, do 36 ao 40, que o desentendimento de Paulo e Barnabé foi tão grande, que daquele momento em diante eles se separaram. Então Paulo, quando a gente fala aqui dos santos, são homens que têm lá coisas que tem que melhorar também, como a gente citou de Pedro aqui. Paulo conseguiu brigar com Barnabé. Quem que briga com Barnabé? Barnabé é aquele cara amorosão. E Paulo falou, não vou levar esse jovem. E daquele momento em diante, Barnabé ficou com João Marcos e Paulo abraçou Silas e continuou a viagem. Separados. O desentendimento foi grande. Porque Paulo falou, eu não vou levar alguém que fica titubeando. Eu sei para que eu estou aqui, eu não tenho tempo para ficar cuidando de gente assim, né? E Paulo não percebe que é um jovem. Às vezes a gente tem que perceber que nem todo mundo está no teu ritmo, no teu tempo, tem que respeitar os processos. Agora, aqueles que têm responsabilidade, aí você faz igual Paulo fez com Pedro. Lá em Gálatas 2 fala que Paulo vai dizer assim, que chegou lá, Pedro era líder da igreja. E Pedro está sentado com os gentios, quando chega o grupo dos judeus, Pedro sai e vai lá sentar com os judeus. Aí Paulo vê aquilo e fala, ô Pedrão, você está de fanfarrice, né? Então você vive como gentil, mas quando chega judeu, aí você quer viver como judeu? Isso aí que você está fazendo chama-se hipocrisia. E ele repreende Pedro na frente de todo mundo. Por quê? Porque Pedro tem responsabilidade para ser confrontado na frente de todo mundo, porque a postura dele foi pública. Então ele foi tratado publicamente. Paulo está certo aqui. Mas o que ele precisava aprender é assim, aqueles que têm uma bagagem precisam ser advertidos de acordo com a sua responsabilidade. E alguns a gente tem que ter um pouco mais de flexibilidade para respeitar os processos. Não é que a gente não vai admoestar, mas a gente tem que ter entendimento que não estão no mesmo ritmo do Pedro. O sobrinho lá não está no mesmo ritmo do Pedrão. Está em outro ritmo, é outra caminhada, e a gente tem que entender. É processo. Lá na frente vai despertar, então é processo. Parece que ele foi aprendendo, porque no final da vida ele fala, traz o João Marcos, que ele me é útil, ele é muito útil para mim. Ele tem lá dedos com Timóteo, que é jovem. Timóteo, ninguém te despreze pelo fato de você ser jovem. Então Paulo, ele entendeu isso, ele começou a melhorar nesse aspecto. A gente precisa ser focado, mas respeita os processos de Deus. Às vezes eu vejo a igreja fazendo o inverso, fica cheio de dedo com o irmão que tem 30 anos de conversão, e o cara não resolve os probleminhas doutrinários simples, porque ele fica repetindo um monte de clichê que ele aprendeu, e nunca foi ver se aqueles clichês estão na Bíblia mesmo. E a gente fica, não, mas tem que
Ter cuidado com o fraco. Que fraco na fé? 30 anos de conversão? Se ele é fraco na fé, eu tenho que repreender esse cara. Falei, irmão, você vai ler nunca mais a Bíblia? Vai ficar no leitinho, 30 anos no leitinho? E por outro lado, às vezes quer cobrar o cara que acabou de chegar. Ah, não, irmão, não dá, você tem que fazer isso aqui, você não pode falar desse jeito. O cara acabou de chegar. Aí é duro com quem está chegando, como muitas igrejas são. Não, tem que tirar o brinco, tem que usar outra roupa, não pode usar calça cortada, a mulher. Uns negócios. É radical e prega um negócio que nem é evangelho, né? Isso que eu falei de exemplo, só para você não achar que eu estou falando, isso aí não é evangelho, não. Mas coloca um monte de carga nos outros que acabaram de chegar. E daqui em diante a gente vai encontrar muita gente doida, gente com conflito de identidade, no sentido do gênero. O que a gente vai fazer? Se sentar no nosso meio, a gente não vai abraçar, acolher e esperar a graça de Deus despertá-los, como um dia despertou Paulo? Porque, como eu falei, Paulo conhecia a Bíblia de cor e foi contra a luz, contra a verdade. E às vezes chega alguém aqui e a gente fica tudo incomodado. Ai, não, esse cara aí. Não vamos respeitar o tempo que a luz pode fazê-lo enxergar? A gente tem que aprender então a respeitar esses processos. Agora, aquele que está na caminhada há muito tempo, falou, irmão, vamos largar o leitinho aí, né, velho? Todinho, 30 anos, não é legal, né? Vamos tomar um negócio mais forte, vamos comer uma picanha, né? Está na hora já. Paulo falou isso para os Coríntios, que era uma igreja poucos anos nascida. Imagina um cara que está 30 anos e gosta de mamadeira. Então tem que ele tem 30 anos e gosta de mamadeira e não quer largar uma mamadeira. Não, eu aprendi assim, mano. Você já foi conferir na Bíblia se é isso aí que você ouviu? Então a gente aprender a perceber os processos. Tem gente que a gente está precisando, irmão, dá uma chacoalhada aí, vão evoluir um pouquinho aí, né? Vai ficar aí, não precisa ser um doutor da igreja, mas pelo menos um pouquinho a mais tem que caminhar. Vamos começar comer um pouquinho de carne, sai do leitinho. E o outro a gente ter paciência, alimentando, nutrindo, vai dar as vacinas. Vamos lá. A gente aprende isso com o apóstolo Paulo. Então Paulo ele nos ensina primeiro que a luz nos humilha. É graça de Deus, ela se apropria da nossa mente. E aí, ele começa a enxergar tudo a partir da luz agora. Ele começa a enxergar todas as coisas através da luz de Cristo. Ele espera um processo na vida dele. Ele não é enviado de imediato. E como que ele espera? Ele se agarra à promessa, ele tem um Barnabé que o ajuda, que o auxilia, que o encoraja. E ele sabe que Deus ia cumprir no momento correto, mas ele se torna focado na missão, porque agora ele é luz para os gentios. Nós precisamos aprender com o apóstolo Paulo. Primeiro, ter a mesma compreensão da graça. Para você nunca pregar judaísmo, nunca pregar legalismo, religião de boas obras, é graça. Aprenda com Paulo a entender a graça. Você não sabe o que é graça? Para durante a semana e leia Gálatas. Você quer crescer mais? Aí você para e leia Romanos. Gente, o livro de Romanos, eu falei da erudição de Paulo, ele era usado nas universidades americanas para o pessoal entender a oratória de direito, a lógica do direito, a persuasão. Os caras que estudavam direito liam Romanos, porque Paulo está defendendo a salvação no sentido judicial ali, ele quer explicar como que se aplicou. E aí o pessoal lia isso para entender a lógica do direito, lá nas universidades Harvard, que todas essas eram cristãs. Hoje que o povo põe estátua aí de gente que não tem nada a ver com a fé, mas o pessoal é tudo cristão lá no passado. Estão se corrompendo, estão deixando a fé, estão abandonando. Por isso que o Ocidente está essa bagunça. O sujeito sabe nem quem é mais ele. Porque a partir do momento que você rompe com Deus, você perde a visão de quem é o ser humano. Essa discussão no século XXI de gênero é fruto do século XX que diz Deus está morto. Quando você rompe com Deus, pode ter certeza que a gente vai matar o ser humano. Vai destruir a visão do ser humano. Mas esses caras foram ler Romanos. Então, primeiro, entenda o que é graça, irmãos. Pra você não ter conflito mais na vida. O evangelho é da graça, da boa nova. Boa notícia é essa, não precisa fazer nada. Eu tenho que entender isso, porque você fica sem peso nas costas. E além disso, é ter a disposição e a mesma paixão que Paulo tinha de anunciar isso para as pessoas. Meus irmãos, quanta gente está perdida aí fora, cheio de culpa, aflita, com o coração pesado, porque não ouviu esse evangelho, que tira o peso das tuas costas, é graça, amém? Vamos ficar de pé para encerrar esse momento?
Que Deus nos faça um farol que brilha em meio à luz, assim como Ele levantou o apóstolo Paulo, que Ele venha nos dar clareza do Evangelho da graça de Deus e usar cada um de nós como arautos do Teu reino.